Sem dúvida que eu acho que se fez um enorme caminho, já, nos últimos anos, e quando eu falo dos últimos anos, falo dos últimos 20 ou 30 anos, não é? Dos últimos 5 ou dos últimos 10. Fez-se um enorme caminho que resultou, sobretudo, de um fator que foi crítico, que foi a educação das mulheres, ou seja, as mulheres passarem a ter acesso à educação, o mesmo acesso à educação e o mesmo percurso educacional que os homens tinham e têm. E isso foi o que fez o essencial da diferença que hoje já temos, não é? E hoje temos já muitas mulheres em muitas funções onde tradicionalmente elas não estavam, e em muitos lugares de liderança ou de gestão ou de organização, onde também não era... Havia muito menos. A Euronext é um exemplo disso. Quando eu assumi esta função, não havia nenhuma mulher presidente de nenhuma bolsa na Europa, aliás. Eu fui a primeira, e hoje já temos 50% de facto de mulheres com esta função, e também no nosso Conselho de Administração não havia nenhuma, no Conselho de Administração do Grupo Euronext, não havia também nenhuma mulher, e agora também já temos cerca de 40% já são mulheres. E não foi preciso nem leis, nem cotas para que esta realidade mudasse, porque são os próprios cidadãos, são os próprios investidores e são os próprios acionistas que nos exigem a mudança. E isto é que é notável naquilo que nós estamos a ver acontecer nesta altura. E é isto que eu gosto de enfatizar, porque este movimento pela sustentabilidade, e a diversidade é apenas um dos inúmeros vetores da sustentabilidade, está a ser claramente conduzido pelos cidadãos. E quando assim é, as coisas mudam muito mais rapidamente e muito mais drasticamente do que quando nós tentamos empurrá-las com leis, ou com regras, ou com standards, ou aquilo que seja. Portanto, esta é a primeira nota que eu gostava de fazer. Dito isto, eu tenho estudado também o tema de uma forma mais científica, tenho lido artigos e análises sobre o assunto, e a verdade é que ainda há muitas mulheres que são, na Europa desenvolvida, não é? Muitas mulheres, cerca de 1/3, que ainda sofrem do desequilíbrio nas tarefas familiares. E isso é um aspecto muito importante no cuidar da casa, no cuidar dos filhos. Ainda há um desequilíbrio nessa afetação das tarefas. Muitas vezes esse desequilíbrio é infligido por elas próprias, ou seja, elas, pela educação que têm, assumem automaticamente como suas essas funções, quando não têm que o fazer, e obviamente o parceiro perante essa passividade também não se chega à frente, não é? Naturalmente, e portanto não estabelecem logo essa partilha como uma coisa natural, e portanto isso depois vai inibi-las ao longo da carreira, sobretudo a partir de determinado momento onde têm que começar a assumir funções de maior exigência e de flexibilidade em termos de horários, designadamente. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto muito importante, que ainda temos que lutar contra ele, é precisamente os horários pouco estruturados e pouco respeitados. Obviamente todos nós sabemos que em determinados momentos, e eu também o faço, temos que trabalhar umas horas a mais porque há um projeto para entregar, temos que trabalhar um fim de semana porque há uma iniciativa que temos aqui que avançar, mas por norma nós temos todos, gestores de empresas, temos todos que respeitar mais. Eu, por exemplo, trabalho muito com os nórdicos, com noruegueses, com dinamarqueses, e há um respeito pelo horário de trabalho total, não é? Portanto, às 8, começamos às 8 e às 4 acabamos às 4, e esse registro é extraordinariamente importante porque permite, quer aos homens, quer às mulheres, não é? Claro. Depois poderem fazer as suas tarefas familiares com toda a tranquilidade e com toda a atenção que elas merecem, porque os filhos e as tarefas familiares merecem muita atenção. Só interromper só para acrescentar um ponto que eu às vezes dou por mim a pensar se esta coisa do Covid, que trouxe muitas coisas más e somos todos empáticos com elas, não trouxe algumas coisas de bom, nomeadamente esta. Quando eu penso em teletrabalho,
pensem em oportunidades também para as mulheres, porque deixa de haver aquele controle, não é? Aquela coisa de eu só sou promovido porque estou lá há 20 horas, ou que me veem lá até tarde, aquela coisa que isto está a mudar. Nós hoje não vemos ninguém. As pessoas são donas de si próprias. Ninguém tem uma câmara em casa a perceber se está ou não. E o que é certo é que nós assistimos a muitas empresas, eu falo pela minha, porque está a acontecer isso, felizmente, em que até se tornam mais produtivas. Não estou a dizer as mulheres, estou a dizer a empresa num seu todo, porque não perdemos o tempo do trânsito, não perdemos... Há aqui coisas que beneficia. Não será uma ajuda importante nesta luta? Sim, vamos lá ver. Luta, quando eu digo, ponho em aspas. A flexibilidade que o trabalho digital nos trouxe, acho que nos ensinou a todos, ou melhor, a experiência que tivemos com esta pandemia e termos tantas pessoas a trabalharem remotamente, mostrou-nos que é possível, primeiro, termos muito mais tarefas que podem ser feitas de uma forma eficiente remotamente, e temos muito mais pessoas a trabalhar remotamente do que aquelas que nós acharíamos que seria eficiente ou seria possível ter. Dito isto, a nossa experiência também é de que não é totalmente eficiente passarmos do 8 para o 80, ou seja, passarmos a ter as pessoas todas a trabalhar remotamente. Eu tenho visto algumas empresas tomarem decisões muito drásticas nesse sentido, provavelmente, enfim, com o objetivo de reduzir custos das instalações e todas essas vantagens e as pessoas terem mais flexibilidade, mas eu pessoalmente, a minha convicção é de que nós vamos poder tirar partido e devemos tirar partido desta aprendizagem e, portanto, certamente teremos mais flexibilidade, mas há muitas tarefas e há muitas iniciativas e projetos onde o contacto físico e a proximidade das equipas a trabalhar em conjunto gera muito mais produtividade, sobretudo quando estamos a falar em projetos complexos, por um lado, que exigem, enfim, trabalho de equipas, de várias equipas durante períodos longos de tempo e trabalho comercial. Não há nada como nós sentarmos à mesa, frente a frente com uma pessoa, quando a queremos convencer a comprar-nos alguma coisa. Exatamente. Mas, enfim, por exemplo, se nós já temos um cliente, ele já nos conhece, já confia em nós e, portanto, temos apenas uma relação para manter, aí concordo, o online funciona, se calhar, lindamente e poupa-nos muitas horas de viagem e muito tempo de transportes e muitas despesas, certamente. Portanto, há muita coisa a aproveitar.